Boa noite, bom dia, boa tarde. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um programa Diálogos com Amor, do grupo de programas da comunidade Bremen. E novamente estamos juntos nesta primeira quinta-feira, aliás, segunda quinta-feira do mês. E hoje eu tenho no programa uma pessoa muito especial. Uma pessoa que é um leigo, não é um reverendo, não é um religioso, é um leigo. E eu convido agora para estar conosco nosso irmão Rafael. Rafael, querido, eu só conheço Rafael como Rafael de Sebi. Eu não sei o segundo nome. Então, eu peço a você, depois de muitos anos que a gente se conhece, eu só conheço como Rafael do Sebi. Essa é a verdade. Porque a gente vai se conhecendo assim, né? Então, eu peço a você agora que você se apresente para a gente. Reverendo Marcos, isso muita gente só me conhece como Rafael do Sebi, sabe? Por aí afora, né? Então, eu sou Rafael Rodrigues, eu atuei muitos anos em São Paulo, como trabalho de Bíblia, mais pelo Sebi lá em São Paulo. E lá também foi a minha grande caminhada de formação bíblica, porque ali eu me tornei professor no Instituto Salesiano, professor no ITESP, professor na PUC de São Paulo, professor em Taubaté, então professor em vários institutos de formação teológica, né? E ali também toda essa caminhada do movimento bíblico em São Paulo. Mas eu sou mineiro, então saí de Minas, fui para São Paulo, de São Paulo fui para o Nordeste, do Nordeste fui para o Sul, do Sul voltei para São Paulo, e do São Paulo agora estou no Nordeste de novo. Então é um pouco quase que andarilho por aí, sabe? Mas nesse andar por aí, pela palavra, o ensino, né, a gente vai aprendendo muitas coisas e também vai ajudando o povo a caminhar. Então eu trabalho com Bíblia para poder ajudar o povo a caminhar, mas nesse ajudar o povo a caminhar, é muito mais a gente que aprende a caminhar também. E vai aprendendo muitas coisas com o povo, principalmente com o povo mais simples, né? Então essa é a minha caminhada e a minha formação, né, enquanto biblista do Centro de Estudos Bíblicos. Atualmente, já na segunda gestão, eu estou na direção nacional do CEBI, ajudando a enxergar e ver o CEBI no âmbito nacional, o CEBI enquanto instituição. Então, tem toda uma carga também do peso institucional, estrutural do CEBI. E, às vezes, muitas vezes, isso carrega muito peso, né? Mas a gente não pode deixar que o institucional, o estrutural, sobreponha sobre o trabalho popular, sobre o trabalho com as comunidades, sobre o trabalho com o povo. Um pouco essa é a minha trajetória e minha caminhada, enquanto biblista do CEBI. Então, você é leigo e nunca, assim, não tem na sua... Essas coisas a gente não pode esconder, não, sabe? Quando eu saí de Minas para São Paulo, eu saí para ser carmelita. E entrei na Ordem do Carmo. Frei Carmelita. Entrei para ser carmelita. Certo. É a ordem que mais conhecida como a Ordem do Frei Carlos Mestres. Sim, sim, A Ordem sim. dos Carmelitas Calçados, né? E o Frei Carlos era o grande nome, Carlos Mestres, o grande nome missionário da congregação dos carmelitas, da Ordem dos Carmelitas. Então eu saí para ser carmelita, fui morar em São Paulo, depois morei em vários lugares como carmelita.
venha mais para o meio da câmera. Você só está aparecendo metade na câmera. Na câmera. Ah, tá. Agora, isso, continue. Então, eu saí para ser carmelita, saí de Belo Horizonte e depois nunca mais assim voltei para poder estar em casa, mas continuei um bom tempo como carmelita, né? Até completei 6 anos de estudo dentro dos carmelitas, e foi aí que eu me ingressei no CEBI, nesse processo de ser carmelita, claro, com toda a influência de Frei Carlos, né? E aí comecei o trabalho com o CEBI. E nesse ambiente de começar o trabalho com o CEBI, eu acabei saindo, deixando a ordem e continuei os estudos. Depois de uns quase 10 anos que eu casei, constituí família e moro aqui em Alagoas com a minha família. Sou Muito bem. casado com a Eliana, que também é do CEBI, e tenho 2 filhos, Ana Clara e João Pedro. Muito bem. Eu acho que é importante, como você diz, deixar claro isso, ou seja, a opção de ser leigo na caminhada da igreja, né? Ou seja, você deixou claro agora também que é católico romano. E aí eu lhe pergunto, claro que o CEBI, inclusive, nós já colocamos, não na letra, mas no nome, a gente já coloca Centro Ecumênicos de Estudos Bíblicos, né? Todo o Brasil já conhece o CEBI como ecumênico, né? Então, ou seja, você assume um trabalho ecumênico, um trabalho de luta ecumênica, como o CEBI é ecumênico. Aí eu lhe pergunto, você sempre se viu uma pessoa ecumênica, de uma espiritualidade ecumênica, ou em algum momento da sua vida, mesmo como católico romano, você descobriu o ecumenismo como sendo uma espiritualidade, um lado espiritual? É, eu, quando eu morava em Belo Horizonte, jovenzinho, então era muito católico. Falar a verdade, era muito católico. E muitas vezes o frequentar ou se relacionar com outras igrejas, com outras instituições, com outras denominações, com outras práticas religiosas, era algo que estava distante do meu mundo. Mas a partir do momento que eu saí de Belo Horizonte e vim para São Paulo para ser carmelita, eu já comecei a me enfronhar aí nas práticas ecumênicas. Porque no convento onde eu morava, não só comecei a me relacionar com o CEBI, mas no convento onde eu morava funcionava o CESEP. E ali eu tinha contato com Diga o que é SESEP. o Centro Ecumênico de Serviços de Educação Popular e Evangelização. Né? Isso. Então, esse centro ecumênico, né, que também nasceu quase que junto com todos os outros organismos ecumênicos, como CEBI, CEDI e tantos outros, né? E ali onde eu morava, eu tinha toda a relação com o pessoal do CESEP, de toda a América Latina. Né? Então, ali tinha contato com o Beoso, tinha contato com os bispos latino-americanos, Pedro Casaldáliga, José Comblan, ou seja, todos os teólogos passavam por ali. Então, eu tinha ali uma injeção ecumênica muito forte, né? Além de ter o CEBI na prática popular, mas eu tinha o CESEP com toda essa circulação de representantes importantes da igreja e, sobretudo, da teologia da libertação, da pastoral popular, do movimento de igrejas ecumênicas, né? Porque não funcionava só o CESEP, tinha o CEILA também, que acabava, era tudo aquilo naquele conjunto. Era quase que o terceiro andar do convento era do CESEP. Puxa vida. Então, eu quase que não saía do terceiro andar, sabe? Era o terceiro andar um lugar predileto para poder, de certa maneira, alimentar essas práticas ecumênicas que eram tão importantes para a caminhada da igreja naquele momento, né? E se você for pensar aí na década de 80, quando
o movimento ecumênico, quando a Igreja da Libertação está sofrendo muitos ataques. Então, em meio a esses ataques, é que eu fui aprendendo e me alimentando no diálogo e na construção ecumênica, junto com os diferentes grupos, né? Que Mas, bom. assim, essa questão da prática ecumênica, ela é tão forte que quando a gente tem que refletir muito como é que a gente se depara ou cria espaços do diálogo no meio popular, no meio do povo e no meio do povo simples. Vou lembrar duas cenas que me aconteceram uma vez no centro de São Paulo. Uma era onde era a sede do CEBI. A sede do CEBI, em São Paulo, ele antes era no convento. Depois saiu do convento, foi para a igreja metodista. Então, a sede do CEBI era na igreja metodista na Liberdade, né? Então, tinha a livraria metodista, nos fundos tinham algumas salas e no andar de cima tinha a sala do CEBI. E ali a gente se encontrava, se reunia. E tinha uma senhora que fazia limpeza. Ela era de uma igreja neopentecostal. Era ali na Liberdade mesmo, a Igreja do Deus Vivo. Participava da Igreja do Deus Vivo. Aí uma vez ela conversando comigo, ela me perguntou: você é de qual igreja? E via a gente sempre ali com Bíblia, conversando, todas essas relações. Você é de qual igreja? Eu falei assim, de primeira mão, eu sou católico. Aí ela virou, falou como uma evangélica pentecostal, neopentecostal. Você é tão bonzinho, pena que não aceitou Jesus ainda. Aí eu falei, então ainda bem que eu sou bonzinho, né? Mas é sinal de que eu tenho Jesus, né? Então, é essa questão tão forte que, no fundo, você poderia ali criar, e que muitos criam em cima disso, uma barreira do diálogo. Você não é da minha igreja, então você pode ser bonzinho. Eu considero que você é bonzinho, mas você tem que ser da minha igreja, você tem que ser do meu grupo, né? E aí, aos poucos, a gente foi fazendo aquela senhora que fazia faxina toda semana, né? De que, no fundo, esse ser bonzinho, essa prática do amor, é que nos faz ecumênicos e que nos faz superar esse determinismo. Eu sou de tal denominação e não sou daquela denominação. A prática do amor, a prática da solidariedade é que tem que estar acima, né? Então, ela foi um pouco ajudando a enxergar isso, né? A outra foi de total, assim, choque mesmo com essa questão mesmo da prática de onde você vem, né? Eu estava uma, uma livraria evangélica, comprando livros, vendo, comprando uma Bíblia do Almeida e tal. Aí, de repente, uma pessoa me pergunta: qual igreja que você é? Aí eu falei: olha, eu não vou dizer que igreja eu sou, vou dizer, eu sou ecumênico. Quando eu falei que sou ecumênico, a pessoa sumiu de perto de mim, não quis nem papo mais. Então, quase que a palavra ser ecumênico para ela era algo terrível. Foi pior do que dizer que era católico. Eu devia ter dito que eu era católico, né? E aí eu fui dizer que sou ecumênico para poder ver o resultado, né? E o resultado foi catastrófico, né? Mas porque, no fundo, eu estou trazendo essas duas imagens para a gente poder pensar. É que, no fundo, o ser ecumênico é algo que nos abre tanto para o diálogo e que muitas vezes as pessoas tão enraizadas na sua denominação, na sua prática religiosa, têm medo de perder a identidade. Verdade, verdade. Então, ao dizer que eu sou ecumênico, é quase que ele está dizendo: olha, eu não vou me aproximar com você não, porque eu posso
perder minha identidade. Não sei nem qual igreja que a pessoa era, né? Que ela não deixou nem continuar o diálogo. Ela me viu comprando os livros, comprando a Bíblia, pensou, olha, eu sou de uma igreja como a dele, né? Estou comprando uma Pois Bíblia do é. Almeida. Estou numa livraria evangélica, né? No centro de São Paulo, né? Então, isso tudo cria-se a barreira, e a barreira aí é ser ecumênico. Eu Isso já, faz com que a gente olhe para o movimento ecumênico na história, né? eu já ouvi, inclusive, uma pregação de um pastor dizer que nós devemos defender a unidade, mas tenha cuidado com o ecumenismo, porque isso é coisa do diabo. Eu já ouvi isso no sermão, Aham. entendeu? Então, aí eu lhe pergunto o seguinte: você sabe que eu fui também, eu venho de uma raiz católica romana. Eu fui católico romano até meus 40 anos. Meu irmão Marcelo até hoje é padre católico. Então, e eu posso dizer, eu não vou dizer que eu nasci no ecumenismo, mas eu nasci numa catolicidade, numa igreja católica, que, para minha sorte, meu irmão mais velho, Marcelo, já desde que eu me entendo de gente, já estava na igreja como para ser padre e defendendo uma linha ecumênica, uma espiritualidade ecumênica. Então eu aprendo com ele desde pequeno. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: apesar de eu nunca ouvir, nunca não, mas raramente ouvi na igreja, que eu já ouvi padres falando mal já ouvi em sermão, padre metendo o pau, como a gente costuma dizer no Nordeste, nos irmãos evangélicos. Mas isso eu posso dizer que foi coisa, de certa forma, rara, porque foram poucos que eu vi isso. Porém, qual foi a dificuldade para mim, para o ecumenismo? É de que eu cresci numa igreja que era a igreja e não parte da igreja. Então, isso me fazia cego para o lado evangélico da Igreja de Cristo. Então, eu posso dizer que quem abriu meus olhos para este lado foi os irmãos de Tezê, que eu convivi com eles uma parte de minha vida. Entende? Então, mas essa descoberta de uma igreja, de um outro lado da igreja, vamos dizer assim, da Igreja de Cristo, me fez perceber esse meu olhar para o mundo a partir de um único olhar, de uma única forma de viver e pensar, e que, de certa forma, mesmo sem querer, é arrogante, porque é única. Entende? Então, como é que Esse é um você problema. vê, a partir de sua vida, sua realidade, isso que eu estou dizendo? Sabe, isso sempre é um problema. É um problema quando você se coloca e se julga maioria. Assim, a gente só consegue descobrir o valor de você caminhar ecumenicamente quando você se colocar na posição da minoria. E se colocar na posição, no lugar da minoria, dos rejeitados, dos criticados, né? É algo tão importante. Né? E hoje a gente vai sentindo cada vez mais que a grande força excluída, a grande
prática excluída na dimensão ecumênica são as práticas de religiosidades de matriz africana. São totalmente rechaçadas, rejeitadas e que historicamente foram sempre violentadas. Anos atrás, na década de 50, década de 60... E foram rejeitadas e rechaçadas pelos dois lados da igreja. Isso. Tanto por católicos como por evangélicos. Isso. Continue, desculpe. E aí isso tem um quadro histórico muito forte, porque na década de 50 e 60, nossa, você poderia pegar tudo enquanto era textos que saíam na REB, saíam em tudo enquanto era publicações da Igreja Católica, descendo a lenha na Umbanda, no Candomblé, nas religiões de matriz africana. Depois, com a teologia da libertação, você tem um outro processo, e o processo de criar espaços de comunhão, de comunicação, de integração, mesmo que era, evidentemente, não algo tão global, tão nacional, tão intercontinental, que sempre enfrentava os atritos com o conservadorismo. Mas, na década de 80 para cá, 90, passa a ser totalmente rechaçados, condenados, criticados, violentados pelo meio evangélico, protestante. Né? E aí você tem pastor, onde o pastor vai dizer que demônio está com a religião de matriz africana. Quando, lá na Igreja Católica, na década de 50, o demônio está com a matriz africana e que você tem que fazer exorcismo. Era o conflito sempre Igreja Católica e terreiro. Hoje, o conflito é Igreja Evangélica e terreiro. Então, são as práticas religiosas de matriz africana sempre violentadas, rechaçadas por dois lados, e que, no fundo, sempre é a tentativa de fazer enquadrar. E o que a gente tem que sempre pensar, que o ecumenismo, o macroecumenismo, não é você fazer a outra prática se enquadrar na sua. É você conseguir enxergar que aquela outra prática, aquela outra religiosidade é fundamental também na sociedade. Faz parte da prática cultural da sociedade. Faz parte do campo religioso. Né? E o campo religioso brasileiro, ele é múltiplo. Ele é múltiplo. E nessa multiplicidade é que entra de você fazer do ecumenismo, uma porta de entrada para você não criar e não trabalhar com a exclusão, mas você trabalhar com um processo de inclusão, do diálogo. Né? E aí o ecumenismo é uma porta de entrada para a gente poder trabalhar com a pluralidade religiosa, com a multiplicidade cultural tão presente. Né? Então, se eu já chego jogando uma pedra em cima e dizendo que aquilo é prática falsa, não aceito, não venho com o conceito de verdade, né? Eu jamais estou aberto para o diálogo e para a aceitação da prática do outro, porque eu estou com a verdade. E aí, esse é um problema muito sério, né? No ecumenismo e nas práticas como um todo. Vou lembrar um outro fato, sabe, Marcos? Eu quando estava em São Paulo, eu ajudava muito nos acampamentos e assentamentos do Movimento Sem Terra, e prestando assessoria, fazendo encontro bíblico. E uma coisa que me chamava muita atenção é que, enquanto o povo estava caminhando no acampamento, não tinha diferença religiosa que fazia parar a luta.
E não se perguntava quem está debaixo da lona, se é católico, se é evangélico, se é umbandista, se é candomblessista, se é espírita. Não tinha o porquê. Aí, acompanhando um grupo, a partir do momento que o grupo se assentou na terra, cada um começou a criar e ter o seu espaço. Tenho aqui minha terra de plantar, tenho aqui o meu coletivo. Criou divisão. Logo caçaram de construir um espaço para poder fazer a minha igreja, o meu espaço religioso. E ao criar o meu espaço religioso não aceita o outro. Debaixo da lona, todo mundo ficava junto. Assentado, cria seus espaços e exclui. Então, isso é uma coisa que a gente sempre tem que pensar. O quanto que nós temos que trabalhar e muito por espaços sagrados onde caibam todos. Muito bem. Muito bom, Rafael. E isso é um problema em toda a sociedade. E a sociedade hoje, que ela é ecumênica, entre aspas, né? Muitas vezes, não sei se você já reparou, quando a gente anda nos aeroportos, aí tem capela ecumênica. Aí vai dizer, ela é ecumênica numa linha. Né? É verdade, é verdade. Ela não tem naquele espaço os traços africanos. Muito bem. Vamos dar uma paradinha, vamos escutar uma música. Isso. Né? E aí a gente continua a conversa, certo? Muito bem. Um dia a chuva linda irá cair e os campos deste chão vão reflorir. Os pobres unidos se alegrarão num canto novo de libertação. O sol, a lua e as estrelas brilharão, os riachos e as cisternas se encherão. A juventude vai profetizar, as idosas e os idosos vão sonhar, e juntos cantarão alegria, irmãs, irmãos, e juntos cantarão alegria, irmãs, irmãos, e juntos cantarão alegria, irmãs, irmãos, e juntos cantarão alegria, irmãs, irmãos. Os campos e as cidades mudarão, o direito e a justiça vencerão. As mulheres juntas vão se alegrar, e as crianças vão brincar e estudar. Deus da vida se fez o nosso luzeiro, Jesus Cristo, nosso irmão e companheiro. O amor será o nosso sol maior, e o menor vai sempre acreditar no menor. E juntos cantarão alegria, irmãs, irmãos, 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 e juntos cantarão
alegria, irmãs, irmãos. Muito bem. Depois de ouvir essa música maravilhosa, retomamos a conversa com nosso querido Rafael Tsebi. Rafael assumiu já o sobrenome Tsebi, Rafael Tsebi. E você estava falando umas coisas bem interessantes, que eu volto a lembrar. Na lona, embaixo da lona, não tinha divisão religiosa, né? E aí eu lhe pergunto o seguinte: onde é que a Bíblia entra? Onde é que o conhecimento, o estudo bíblico, e aí o Tsebi, especialmente, onde é que a Bíblia entra nessa dimensão espiritual que é ecumênica, que é uma lona que cabe todas as pessoas iguais, né? Como é que a Bíblia ajuda nisso? Sabe, Marcos, é tão importante que quando a gente vai ler a Bíblia com diferentes grupos, a gente sempre tem que apostar que a leitura que a gente vai fazer da Bíblia não pode ser uma leitura doutrinal. Não pode ser uma leitura que vá corresponder à minha doutrina ou corresponder àquilo que eu carrego institucionalmente. Não. A leitura da Bíblia tem que estar livre disso. Então, a primeira coisa, a gente tem que libertar a Bíblia da leitura doutrinal e fundamentalistas que nós somos, muitas vezes, tendenciosos a fazer. Seja como católico, seja como protestante, seja como evangélico, seja como judeu. Temos muito a tendência de ler de maneira fundamentalista o texto. E o que é ler de maneira fundamentalista o texto? Não é só perceber e seguir a letra que está no texto. Há um fundamentalismo doutrinal, de que eu leio só por um viés. Eu jamais percebo o outro lado. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ir quebrando isso. Leitura fundamentalista e doutrinal do texto. E é claro, ajudando a perceber que o que tem que pulsar na leitura do texto, para que a leitura seja ecumênica, é partir da vida. Partir do que nós estamos vivendo, partir da realidade, partir dos problemas, partir daquilo que está nos fazendo sofrer e nos fazendo lutar. Aí a luta vai na frente. E a Bíblia vem como iluminação, como fortalecimento para a luta que vamos fazer. Se a Bíblia chega na frente, a luta morre. O que está na frente é a luta, é a vida, são as questões que estamos enfrentando. A Bíblia vem depois, o texto bíblico vem depois. Então, isso tudo tem que nos ajudar no trabalho ecumênico, quando a gente vai usar a Bíblia, saber muitas vezes que a gente tem que ter um outro ponto de partida. Vou lembrar uma vez, eu acho que eu nunca mais voltei lá, sabe? Eu fui uma vez só naquela comunidade, e uma vez eu fui convidado pela pastora Nancy para ir numa igreja metodista lá em São Paulo, na periferia de São Paulo. E aí era uma igreja metodista na região de São Miguel Paulista. Aí fomos, ela me convidou para ir lá para poder ajudar a fazer um encontro bíblico. E o encontro bíblico era sobre o livro dos Macabeus. Aí nós entramos pela porta da Bíblia. E ao entrar pela porta da Bíblia, vamos trabalhar justamente um livro bíblico que não está no dia a dia e que não vai ser lido na comunidade.
Porque é um livro que não está na Bíblia utilizada pela igreja protestante, pela igreja evangélica. Então, depois nós vamos pensar, oxe, nós pegamos o caminho errado. O ônibus que nós pegamos estava errado. Porque nós chegamos com a Bíblia, chegamos com um texto que não tem na Bíblia do povo, evidentemente, só foi um encontro só, nunca mais foi chamado para estar lá naquela comunidade. Por quê? O que eu fui trabalhar lá? Fui trabalhar um tema que não estava no conhecimento daquela comunidade, mesmo que seja um encontro de escola bíblica, um encontro de escola dominical. E nesse encontro de escola dominical, né, ou seja, poderia se trabalhar com qualquer outro tema que tivesse de encontro àquilo que estava na comunidade. Mas ao trabalhar num texto que não é conhecido, ao trabalhar num texto que não está no referencial, o caminho ecumênico, ou o passo ecumênico que demos ali por diálogo, ele ficou truncado, porque nós partimos da Bíblia. Se partíssemos da vida e dos problemas que estão ali na comunidade, certamente a comunidade ia trazer outros textos como referencial da sua luta, da sua resistência, da sua caminhada. Então, estou trazendo isso porque, às vezes, a gente pode pensar biblicamente, mas a gente tem que pensar no cotidiano daquelas pessoas. E aí, ao pensar no cotidiano daquelas pessoas, como é que elas estão enfrentando, quais os problemas que estão ali tão presentes naquela caminhada. E aí, quando a gente olha para aquelas questões tão presentes na caminhada daquele grupo, ele vai poder provocar que a gente possa dizer, olha, será que tal texto bíblico não pode iluminar? Vamos ler, vamos estudar, vamos fortalecer o que nós estamos enfrentando. Da mesma forma que a gente pode usar a Bíblia para poder ir dialogar com um grupo que é de uma outra igreja, de uma outra comunidade, de tradição cristã, quando a gente vai dialogar com a tradição de matriz africana, nós temos que trabalhar com os textos referenciais da sua tradição. Se vamos trabalhar com uma tribo indígena, trabalhar com o que é referencial da sua tradição e que fortemente está na oralidade. Tem que você fazer o caminho pela oralidade. E aí, se você chega com o carro forte da Bíblia, eu estou mais uma vez com os grupos que são minoritários, como de tradição afrodescendentes e tradição indígena, eu estou vindo com o discurso de quem se sente hegemonia, maioria. Isso que você disse que foi lindo, assim, me enche de alegria. Eu não sei se você sabe, mas eu participei do CEBI, da primeira escola bíblica do Nordeste, e fui fruto dessa escola. E a importância disso para mim, para você ter ideia, quando eu estava estudando Bíblia, hermenêutica Bíblia, enfim, todas as matérias de Bíblia no seminário, eu estava à frente dos meus colegas e graças ao quê? Graças à base que o CEBI me deu. E eu disse isso na época. Eu disse, eu fiz uma escola bíblica do CEBI. E isso me ajudou muito. Né? Agora, eu queria chamar para a gente, estamos começando a chegar perto do final do programa, e eu queria dizer o seguinte, eu escutei um pastor evangélico dizer que a família dele inteira, ele citou a família, e disse que está ligada a igrejas que estão no sucesso de igreja, ou seja, muita gente, que está tudo maravilhoso e tal. E ele disse, eu rachei, me separei dessa igreja. A minha igreja é a igreja perdedora.
é a igreja perdedora. E eu sei que não vou ganhar, eu sei que a escolha minha é a escolha de perder. E eu prefiro não estar do lado dos vencedores. Eu fiz a opção na minha vida estar do lado dos perdedores. Ou seja, onde é que eu quero chegar com isso, com essa minha explanação? É de que eu tenho a impressão que esse discurso que você acabou de dizer, ou seja, de escolher os índios, escolher a religião de matriz africana, desculpa, de estar nesse lado, é o lado perdedor. Né? Então, significa, para mim, eu tenho a impressão que o ecumenismo é o lado perdedor. É a espiritualidade que não vai vencer nunca, que vai ser sempre o lado perdedor. O que é que você me diz disso? Eu diria assim que estar na caminhada ecumênica é, em primeiro lugar, estar no movimento de luta. E é a luta dos pobres. E essa luta dos pobres, ela vai de encontro com a leitura daquilo que está no Evangelho. E aí, quando a gente se coloca ecumenicamente, enquanto prática religiosa, enquanto espiritualidade, enquanto motivação vocacional, religiosa, a gente tem que ter presente que a gente se coloca num caminho que tem que se entrecruzar dentro dessa minha prática ecumênica, que é a questão da justiça, a questão da solidariedade, onde envolve projeto de partilha, de comunhão, de irmandade, de unidade, de aceitação. Mas esse caminho de unidade, de aceitação, de solidariedade, de amor, tem que se encontrar com o caminho da justiça. Eu tenho que ser justo e ser amoroso. Eu ser justo e ser amoroso, eu tenho que ter uma espiritualidade que me alimenta. Eu tenho que ter uma prática religiosa que me coloca nesse lugar. Uma prática religiosa doutrinal, ela me faz distanciar da luta pela justiça pelos pequenos. Eu não entro na luta. Eu até apoio a luta e fico de longe, porque não é a minha luta. Eu até faço uma ajudazinha, mas não sou solidário. É como se eu estivesse dando esmola. Ah, não sou solidário. E ser solidário é eu colocar a minha prática religiosa na compreensão e na caminhada de construção de projetos. Projetos alternativos, projetos novos, projetos comunitários. É isso que me faz ser ecumênico. O ser ecumênico aí é que faz juntar essas três questões fundamentais: justiça, amor e espiritualidade. Esses três pontos têm que se encontrar. Agora, se eu ajudo as pessoas, se eu sou solidário e não sou justo, minha espiritualidade está falhando. E o meu ecumenismo também falha. Porque ele pode virar relações de interesse. Então, eu dialogo com a outra prática religiosa porque eu tenho interesse. Muito bem. As relações não podem ser interesseiras. Né? É como hoje, né? Muita gente entra e faz o diálogo religioso, mas no sentido de ser prosélito. Chamar você para o meu lado, vem para o meu lado, aqui é melhor, larga aquela igreja lá. Ou seja, ser proselitista é não ser ecumênico no sentido de promover diálogo. Eu faço diálogo ecumênico, mas eu não sei
e dizer eu sou da outra igreja, eu sou da outra prática, porque ali está de acordo com o meu interesse. Claro, eu posso, num determinado momento, com toda a maturidade, fazer o caminho de abraçar aquela outra prática como sendo prática profunda minha. Mas isso é um processo, é um caminho que a pessoa mesmo faz de descoberta da sua prática religiosa. Porém, muitas vezes a gente encontra relações interesseiras. E aí não é ecumenismo, é proselitismo e interesseiro. E aí ele não comunga, ele não carrega essas bandeiras de luta. O ecumenismo tem que ter uma bandeira libertadora, libertária, de luta. O ecumenismo tem que estar totalmente enraizado na justiça. Ele tem que fazer parte dessa corrente de práticas de amor, de solidariedade, para que, no fundo, o grande ecumenismo está em as pessoas serem portadoras de Deus. Muito bem, é isso mesmo. Agora, se eu não sou portador de Deus, estou sendo muito ecumênico e nem religioso. E aí, ser portador de deuses e deusas, ser portadores dessa grande macro e máxima relação com as divindades do mundo indígena, do mundo africano, do mundo cristão. Assim, e do mundo não cristão. E diante disso que você diz, eu ainda vou mais longe. Quer dizer, além de ser portador de Deus, enxergar o outro como portador de Deus. Isso, isso. Muito obrigado, Rafael. Foi uma grande alegria. Vamos ouvir agora, pessoal, a palavra de Marcelo Barros. Ele vai nos dar uma pequena palavra, que ele sempre dá nesse programa. Então, a gente agora ouve a palavra de Marcelo Barros. Tá? Queridos irmãos e irmãs, como nós vimos nessa conversa, a dimensão ecumênica é inerente à fé cristã. Quem é discípulo e discípula de Jesus é chamado a viver o que a Igreja Antiga chamava de catolicidade, quer dizer, uma abertura universal da fé. Abertura em todas as dimensões. E é daí que vem a palavra ecumênica. Ecumênico, católico, universal, holístico, são sinônimos. Hoje existe um pretenso ecumenismo de direita. Padres católicos, pastores evangélicos, pastores pentecostais, que se juntam para dizer Deus é o maior, Deus está acima de todos, e para quererem eleger um presidente da República como se fosse para ser pastor de sua igreja. Mas a função de um presidente da República não é esta. Então, nós não vamos eleger alguém por ser religioso, por ser desta ou daquela denominação. Nós vamos eleger um presidente que assuma o cuidado com o povo brasileiro, especialmente a imensa multidão, milhões e milhões de pessoas em situação de pobreza, em situação de carência, de insegurança alimentar, de doenças, e do cuidado com a natureza, com a Amazônia, com os biomas brasileiros. Isso é o projeto divino, independente de religião. E o ecumenismo da gente é um ecumenismo laico, é um ecumenismo humano, é um ecumenismo em que a gente se encontra como pessoa humana, irmãos e irmãs em humanidade. E isso nos faz irmãos em Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada uma de vocês e, juntos, mãos dadas,
contra a ditadura, contra a intolerância, contra a extrema-direita. Se existe Deus, Deus é amor. E se Deus é amor, não pode ser de direita. E o ecumenismo da gente é o ecumenismo de assumir todas as causas sociais e transformar o mundo de acordo com o projeto divino. Grande abraço a todos e a todas. Deus abençoe. Seguimos juntos com quem estamos juntos. Bom, depois de ouvir essa palavra maravilhosa que Marcelo sempre traz para a gente, como esta que a gente acabou de ouvir, eu peço a você, Rafael, que faça suas considerações finais. Eu queria dizer que foi um prazer estar aqui nesse diálogo, nessa nossa conversa tão importante, e que é isso, né? Que a gente vai se descobrindo ecumênica no caminho. Também é no caminho que a gente se descobre o quanto que a gente deixou de ser ecumênico. Quando eu digo caminho, é quando a gente passa a olhar as nossas práticas. O quanto que muitas vezes podemos ter um discurso libertador e uma prática opressora. Ter um discurso que inclui e a prática exclui, se distancia. Então, é muito importante que quando a gente vai refletir sobre o ecumenismo, a gente tem que colocar, em primeiro lugar, a vida e deixar de lado aquilo que, no fundo, a gente mais tem medo, muitas vezes, e que as pessoas têm medo, é de perder a identidade. Não. Ser ecumênico é você ampliar a sua identidade. É você dizer, a minha identidade está dentro dessa grande caldeirão, dentro dessa grande mistura multicultural. E essa mistura cultural, religiosa, é que nos faz sobreviver nesse mundo e nessa sociedade de exclusão e de dominação. Não é à toa, viu, reverendo Marcos, que as práticas hoje religiosas atreladas ao capitalismo são práticas totalmente anti-ecumênicas. Porque o capitalismo está se enraizando e tentando encontrar forças no ultraconservadorismo, no fechamento. Por isso, nós estamos vivendo hoje um grande embate com essas tendências ultraconservadoras. São ultra-ecumênicas, são anti-ecumênicas, são anti-diálogo. E é isso que a gente teme hoje. E a nossa luta ecumênica é enfrentar isso. E enfrentar esse ultraconservadorismo que está aí. E eu diria até que não é de Deus, né? Esse ultraconservadorismo. Não, isso não é de Deus, não. E quem é ultraconservador, ultra-violento, ultra-intolerante, desumano, né? É desumano, não carrega Deus. Verdade. Não é portador de coisas boas. Não é portador de Deus. Muito Então, bem. Muito obrigado, a gente tem que ajudar Rafael. o povo a ler isso. Muito bem. Muitíssimo grato por ter aceitado o meu convite para esse programa. Foi maravilhoso. É sempre também muito, muito bom revê-lo e estar com você. Infelizmente, aceite meu abraço de longe, é o jeito. Um abraço também, todo meu. Muitíssimo grato. É uma alegria ter você como pessoa e ter você como representante do SEBI nesse meu programa. Tá? Muito bem, uma obrigado. Alegria mesmo. Acredite nisso. E eu peço também desculpa a você que está conosco, ouvindo, acompanhando, que várias vezes eu tossi, é que eu estou com
ainda saindo de uma gripe, tá bom? Mas muitíssimo obrigado a você que está conosco e você que sempre nos acompanha nesse programa. Obrigado pela gentileza, obrigado por nos acompanhar, por nos dar essa força, assim, de dizer que nós estamos juntos e juntos, tá bom? Então, esse programa, inclusive, faz parte de uma rede de programas que é Com Quem Estamos Juntos, né? Então, até o próximo programa, se Deus quiser. Um beijo para você, Rafael e família, e um beijo para vocês que estão conosco. Aliás, eu também quero agradecer e mandar esse beijo para Luiz Felipe, da comunidade Bremen, que está nos ajudando na técnica. Muitíssimo obrigado, Luiz Felipe, e até o próximo programa, se Deus quiser.